Presença de todos e todas, então passo agora a palavra para o coordenador da sessão, professor Cid. Bom dia a todos, muito obrigado, Maria Isabel, pela organização, por nos ajudar na condução dessa sessão. Quero desejar boas-vindas a todos e que nós tenhamos uma sessão bastante produtiva, né? Essa sessão, para que realmente seja de proveito para todos, ela conta com a participação de todos que estão aqui, né? Fiquem à vontade, a gente tem um tempo no final para discutir os trabalhos, para debater. Então, a gente espera que isso seja bastante proveitoso para todos, né? Essa é a sessão 5 do evento, e como nós comentávamos antes do início aqui, devido a alguns arranjos da organização, a gente tem uma sessão que mescla alguns temas, né? Então, nós temos 2 trabalhos que tratam e que têm como pano de fundo a arquitetura moderna, temos 2 trabalhos que visam contribuir para o processo de projeto, né? Então, a gente vai ter tônicas diferentes nas apresentações, mas eu creio que tudo está debaixo do nosso guarda-chuva do programa, que é a área de concentração, né, metodologia de projeto. Seja quando estudamos projetos do passado, seja quando compreendemos fenômenos atuais, ou seja quando projetamos e prescrevemos e propomos diretrizes para projetos futuros. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Havia uma ideia, né, de que cada coordenador, ao iniciar a sessão, falasse rapidamente da linha de pesquisa e de como o grupo e como os trabalhos estão sendo conduzidos, né? Como essa sessão acabou misturando um pouco, eu vou falar muito rapidamente, apenas para aqueles que não me conhecem, mas aqui, pelo que eu estou vendo rapidamente pelos presentes, acho que todos somos conhecidos, né? Mas eu estou na linha de pesquisa com referências projetuais, e basicamente eu tenho atuado em 2 direções principais. Uma é o reconhecimento e compreensão da arquitetura moderna fora dos grandes centros. Isso é um trabalho, por exemplo, já foi apresentado lá na sessão de sábado, né, um orientando a mim. E uma outra linha que a gente tem desenvolvido é sobre diretrizes para projetos de habitação coletiva e de intervenções em áreas habitacionais na cidade, né? Então, o trabalho da Ana, ele se encontra mais ou menos nessa linha, ao estudar edifícios multifuncionais. Então, feita essa rápida apresentação, eu quero passar, então, a palavra para nossa primeira apresentadora de hoje, Ana Cláudia. César Imais chegou. Bom dia, César. Obrigado pela presença. Ana vai falar sobre o tema, né? Vamos lá, César, obrigado. Diretrizes projetuais para térreos comerciais em edifícios multifuncionais. Ana, agora já está dando horário, estamos um pouquinho... Falta 4 minutos ainda. Estamos um pouquinho adiantados, mas acho que não tem problema, gente. Nós podemos iniciar. Ana, fica à vontade, a Maria Isabel vai também nos ajudar com o controle do tempo. Vocês me escutam bem? Sim, Ana. Sim. Ok, estão vendo a apresentação certinho? Sim, Ana. Sim. Então tá, coloca em tela cheia e passa um slide, só para a gente ver. Certinho? Ainda não. Passou agora? Não. Ela continua com a tela do PowerPoint sem apresentação. Agora mudou, mas não entrou em tela cheia. Vocês me dão licença, eu posso ajudar ela? Por favor, Amanda. Sim, Ana. Ana, cancela o seu compartilhamento primeiro. Tá. Aí agora você vai lá no apresentar, você vai selecionar a tela inteira e seleciona essa tela do Meet que está aparecendo aí para você. Tá. Agora você vai lá no PowerPoint, assim que ele começar a compartilhar, você já pode ir no PowerPoint. Tá, entendi, ok. Já seleciona lá o seu PowerPoint e aí você pode colocar lá no modo de apresentar que ele passa um slide agora. Isso. Aí pode ocultar essa barrinha que tem aí. Isso. Beleza. Muito obrigada, Amanda. Nada. Então, pessoal, oi, bom dia. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou aluna do mestrado pela Universidade Estadual de Londrina. O título do meu trabalho, como o professor já disse, é Diretrizes Arquitetônicas para Térreos Comerciais em Edifícios Multifuncionais. Eu sou orientada pelo professor Cid e pela professora Heloísa, que estão aqui conosco hoje nessa manhã, e tenho uma bolsa de pesquisa da CAPES.
A introdução do meu trabalho. O meu trabalho surge daquela problemática bastante conhecida já, que é o aumento significativo da produção de edificações verticais, monofuncionais, que não tem muito contato com a rua, com o espaço público. Como todo mundo já conhece, uma resposta a essa problemática, já é um pressuposto de pesquisa, é que os térreos comerciais de edifícios multifuncionais, esses edifícios que combinam duas ou mais atividades, favorecem a escala da rua, favorecem a vitalidade urbana, e é uma resposta direta a esse problema, pode ser uma solução para ele, é uma das etapas de solução para esse problema. A minha questão de pesquisa, ela se resume a tentar descobrir quais são as características arquitetônicas que esses térreos comerciais precisam ter para que os edifícios funcionem bem e para que essa relação seja estabelecida, seja também vantajoso para os empreendedores, para as pessoas que investem nesse tipo de empreendimento, construir sabendo que vai ter um retorno e o edifício vai dar certo, né, em palavras mais simples. A minha hipótese de pesquisa, ela surge da necessidade de a gente encontrar algum parâmetro para avaliar o desempenho desse empreendimento. Geralmente, pesquisas desse tipo adotam parâmetros de análise que são baseados no comportamento das pessoas em contato com esses empreendimentos. Entretanto, como ambiente comercial, ele foi um dos mais afetados pela pandemia de Covid que a gente passou nos últimos 2 anos, 1 ano e meio. Então, a gente precisou encontrar um outro parâmetro de desempenho que desse algum sinal de se aquele empreendimento estava funcionando bem ou se ele precisava de alguma modificação. O parâmetro que a gente encontrou foi a taxa de vacância. Ela é um índice bastante conhecido e utilizado dentro do campo do mercado imobiliário, e ela serve como um norte, como um indicativo de se o mercado deve ou não investir naquele segmento de tipo de empreendimento. O objetivo desse trabalho é propor as diretrizes projetuais para os pavimentos térreos destinados à atividade comercial e edificações multifuncionais, né, a partir dessa análise. Isso que eu acabei de explicar, ele vem do meu delineamento de pesquisa. Eu vou falar um pouco sobre a revisão de literatura e explicar mais detalhadamente do que se trata a taxa de vacância aqui do lado. A revisão de literatura, ela começou a partir do assunto de vitalidade urbana, a partir de como a diversidade é um alicerce da vitalidade urbana, a diversidade de usos, afunilando a literatura até a edificação de usos multifuncionais, né, com o térreo comercial e os pavimentos destinados à atividade comercial, com a intenção de compreender quais são os requisitos mínimos para que esse empreendimento funcione e o que eu precisaria considerar na análise desses projetos. Como estratégia de pesquisa, nós utilizamos os estudos de casos múltiplos, que consiste na aplicação do mesmo protocolo de análise em todos os casos selecionados. Nós temos a identificação dos casos e aplicamos cerca de 6 protocolos de análise até agora, em diversas etapas de pesquisa, em todos os 89 edifícios que foram selecionados aqui na cidade de Londrina enquanto recorte de pesquisa. A nossa tática é a análise correlacional, que consiste em você correlacionar diferentes variáveis, tendo como variável principal a taxa de vacância, que é esse índice que eu comentei com vocês. Ele é bastante conhecido dentro do campo do mercado imobiliário, mas nunca foi correlacionado a aspectos arquitetônicos. O que a nossa pesquisa está se propondo é saber se a gente conseguiria avaliar se alguns aspectos dos projetos interferem nessa capacidade ou não de aluguel das salas comerciais, dos térreos comerciais dos edifícios. A metodologia. A partir de um mapeamento de uma empresa alemã, Empores, ela é bastante utilizada em algumas ilustrações que eu usei como base. Eles mantêm um mapeamento atualizado de todos os edifícios verticais do mundo, segundo, né, o próprio slogan da empresa, a partir de 12 pavimentos. A partir do mapeamento dessa empresa, que é público, essa parte é grátis, né, do levantamento deles, a gente fez uma verificação. E Londrina tem 633 edifícios, desses, com mais de 12 pavimentos, né, segundo a própria Empores no site deles. Desses, 89 são multifuncionais, a gente verificou um por um, fomos pelo Google Maps, elaboramos um protocolo de análise e observamos cada um deles para saber quais deles tinham térreo comercial. Desses 673, apenas 89 tinham térreos comerciais voltados à atividade, né, de bens, comércio de bens ou serviços. Ou seja, apenas 13%, toda essa quantidade de edifícios eram com térreo comercial nessa proposta de qualificação do ambiente público, né, desse contato do edifício com a rua. Em Maringá, essa quantidade é 54%. Em Maringá é uma cidade bem menos verticalizada que Londrina e com
muito mais edifícios com essa qualidade multifuncional que favorece o espaço público. Nós temos esse dado porque, a princípio, a gente cogitava usar um recorte de análise um pouco menor e aplicar o estudo nas duas cidades. Então, nós também fizemos um mapeamento em Maringá e Londrina, mas depois verificamos que seria inviável por conta da quarentena e por conta também de que o estudo tomou mais tempo do que eu estava prevendo no início. Esse aqui é o mapa onde os edifícios multifuncionais se localizam, e o mapa com os pontinhos verdes são o total de edifícios verticais que tem em Londrina. Seguindo na linha da metodologia, dentro desse universo de 9 edifícios, a gente não trabalhou com nenhum recorte, a gente apenas dividiu eles em 2 grupos. Depois, na segunda rodada de análise que nós fizemos, nós verificamos que esse grupo de edifícios se dividia em 2 grupos principais, 61 com térreos comerciais voltados para a rua e 28 do tipo galeria, que é aquele que você entra dentro do lote, dentro da quadra, e as salas comerciais estão organizadas dentro. Desde a aplicação desse segundo protocolo, observamos que a taxa de vacância era muito mais alta na segunda tipologia, que é a tipologia de galerias comerciais, o que fez com que a gente adotasse esse grupo como o primeiro recorte da pesquisa. A gente está usando os 2, mas a princípio, agora para qualificação, eu estou adotando apenas as galerias para demonstrar a análise. Para você ter uma noção de comparativo, apenas 6 edifícios desses com térreo comercial voltado para a rua tinham alguma sala comercial disponível, enquanto que nas galerias, 100% dos casos tinham salas comerciais vagas para alugar, e não eram poucas, não era uma, eram várias salas, o que demonstrava que essa tipologia tinha um pouco mais de problemática em comparação com o térreo comercial convencional, que é esse com vitrine voltada para a rua. Por esse motivo, ele foi selecionado, as galerias foram selecionadas como nosso primeiro recorte de análise. A tática que a gente está usando na análise correlacional, a taxa de vacância, que eu já expliquei superficialmente como funciona. Nós pegamos os projetos originais da prefeitura, fizemos o redesenho deles, e em visita de campo, acho que no quarto protocolo de análise que nós aplicamos, nós delimitamos quais eram as salas vazias, o que tinha de ocupação nas outras, em cada uma dos 28 edifícios, e temos as variáveis secundárias, que são essas aqui, relacionadas a aspectos arquitetônicos dos edifícios. Segundo a literatura, eles recomendam que a análise seja feita em 3 escalas. Como o nosso objeto de estudo é o edifício, a gente está fazendo essas 3 análises relacionadas ao edifício. O prédio, considerando o projeto original da planta, que foi levantado, a rua, considerando a principal interface que esse prédio tem de contato com a rua, que é a fachada, e o contexto, que considera a característica, os aspectos que podem interferir no perfil de compra de quem está ali imediatamente em contato com, na vizinhança, né, desse empreendimento. Como que isso pode interferir na compra e na dinâmica de uso desse espaço. Como resultado, eu vou demonstrar apenas 2 das variáveis secundárias que eu correlacionei com a taxa de vacância, que é a existência do estacionamento e a predominância de ocupação. Como a gente pode ver nesse gráfico, quando as galerias comerciais ela tem estacionamento próprio voltado para o uso do público que frequenta a galeria, a taxa de vacância cai cai relativamente. Quando não tem, ela sobe muito, o que indica que se as galerias comerciais tivessem a preocupação de sempre ter estacionamento, seria mais fácil para o aluguel, maior interesse de aluguel dessas salas. A mesma coisa para a predominância. Quando o uso predominante da galeria é serviços, a taxa de vacância cai um pouco, e quando é bens, ela sobe bastante. Quer dizer que se os projetistas tomassem cuidado para que os ambientes servissem também para ocupação em serviços, a taxa de vacância seria um pouco menor, e que isso também iria possibilitar que esse investimento funcionasse melhor. Como conclusão, a gente tem que os resultados obtidos, eles corroboram corroboram a hipótese da pesquisa, alguns aspectos arquitetônicos interferem na taxa de vacância, e a partir das correlações pré-estabelecidas, a gente pode extrair um conjunto de recomendações, que seriam diretrizes projetuais, para essa tipologia específica, tornando essa opção mais viável para investimento por parte do mercado imobiliário, o que pode estimular a produção de novos modelos e, consequentemente, interferir positivamente na vitalidade urbana. Aqui eu tenho as minhas referências básicas, que eu estou usando na minha dissertação, e meus agradecimentos, que vai aos alunos colaboradores de extensão científica do meu grupo de pesquisa, aos meus orientadores, professor Sidney e professora Heloísa, e a CAPES pela bolsa de pesquisa, que possibilitou minha dedicação exclusiva a esse tema até agora. E é isso, acho que foi certinho o tempo. Obrigada.
Obrigado, Ana Cláudia. Ana Cláudia engatou uma quinta aí, e eu agradeço. Desculpa, professor, é porque o tempo era muito curto mesmo. Obrigado. Eu só queria reforçar, a Ana falou rapidamente, mas a gente conta com o suporte inestimável da coorientação da professora Heloísa, porque essa expertise sobre os espaços comerciais vem toda da colaboração, da orientação da Heloísa. A gente agradece muito, e depois podemos ouvir a Heloísa lá no final. Obrigado. Ana Cláudia, terminado, vamos passar ao próximo trabalho. Então, Vitor, está tudo no jeito aí? Tudo certo, deixa eu compartilhar a tela. Então, vamos ver se a tua apresentação fica visível para nós. Vou fazer um rápido teste, se os slides passam. Já está em tela cheia, só vamos ver se avança e volta, um teste rápido. Isso, perfeito. Foi, né? Perfeito. Uhum. Vitor, então, fique à vontade. Vitor vai apresentar o trabalho em andamento, Arquitetura e Modernização em Curitiba, os edifícios do Centenário da Emancipação Política do Paraná, 1950-55. A palavra é sua, Vitor. Isso, obrigado. Bem, bom dia a todo mundo. Meu nome é Vitor Takahashi, eu sou orientando do professor André Augusto, da UEM, faço parte do grupo de pesquisa Arco e Sociedade e também sou bolsista da CAPES. Tenho esse trabalho intitulado Arquitetura e Modernização em Curitiba, né, sobre os edifícios produzidos pela comemoração do centenário da emancipação política do Paraná. E a minha pesquisa se debruça sobre o fenômeno, né, de modernização que aconteceu nesse momento de grande progresso e desenvolvimento do Brasil, pós-Segunda Grande Guerra, entendendo assim a modernização como esse processo político, né, que acho que é imposto numa sociedade muito orientada economicamente e conduzida e proposta também pela elite, né. Toda essa intervenção do poder público tem uma certa confluência junto também com a legitimação e o reconhecimento da arquitetura moderna brasileira de uma maneira internacional, né, como o Hugo Segual demonstra, que são esses governantes, então, buscando nos seus territórios materializar valores e características semelhantes a essa arquitetura moderna dentro dos seus locais de domínio, né. Acho que com tudo isso, os processos de concepção, apropriação, reelaboração e ressignificação das ideias modernas, né, se tornam um problema com muito valor e muito interesse para se compreender melhor como que essas possíveis transposições culturais, como a Hoover Design demonstra, ou algumas interpretações de uma elaboração autônoma local, que alguns outros pesquisadores também demonstram, né, como eles são duas vias, às vezes tratadas por pesquisadores, e entender como que então essa possível investigação do caráter e conteúdo desses episódios de modernização podem entender melhor quais são essas dinâmicas neles presentes. Dentro desse fenômeno, meu estudo de caso, né, se debruça justamente sobre a comemoração do centenário paranaense, no governo Bento Munhoz da Rocha, entre 1950 e 1955, do DEC coloca como esse governo que buscou uma integração cultural e psicológica aqui do Estado, né, um Estado que, no momento, faltava uma certa identidade, e o governador busca, através dessas ações de governo dele, e principalmente através da arquitetura como um acontecimento central, criar essa imagem, né, criar essa identidade. Os três principais projetos que minha pesquisa se debruça, e que são os principais projetos dessa comemoração, é o Teatro Guaíra, projetado pelo engenheiro Rubens Meister, o Palácio Iguaçu, pelo arquiteto e engenheiro Davi Azambuja, e a Biblioteca Pública do Paraná, pelo engenheiro Romeu Paulo da Costa. Os três são projetistas curitibanos, né, apesar do Davi Azambuja ter se graduado no Rio de Janeiro e ter trazido uma equipe do Rio de Janeiro, composta pelo Lavo Redig, o Flávio Regis e o Sérgio Rodrigues, para criar o Centro Cívico, mas foi um desejo, né, do governo Bento Munhoz de que fossem projetistas daqui da cidade, né. Tudo isso são culminâncias da arquitetura moderna no Paraná, como a Josilena trata, né, sobre esses três edifícios. E sobre eles, de maneira geral, são duas abordagens, né, que os pesquisadores acabam tratando, seja ela mais horizontal, e dentro de um contexto panorâmico sobre a arquitetura moderna paranaense, ou a arquitetura moderna aqui de Curitiba,
que buscam encaixar eles em um começo, em um início, antes até mesmo da criação do curso de arquitetura da Federal, que foi por muitos tratados como primeiro ponto de partida para a arquitetura moderna, ou às vezes algumas abordagens mais verticais sobre esses edifícios, como a Josilena e também o Oscar Miller, tratando mais como uma identidade urbana e a importação de processos projetuais na resolução desses 3 edifícios, desses 3 conjuntos. E é importante também que minha pesquisa se debruça sobre esse desejo, né, dos agentes governamentais, no caso, na figura do Bento Munhoz, quando também a gente entende melhor qual foi a trajetória dele, que é uma trajetória também muito dual, né, marcado por alguns momentos de permanência, uma tradição, como a paranidade, o paranismo, que ele estava em alguns grupos de pesquisa sobre isso, e também é uma busca, a partir desse momento que ele toma o poder, sobre um progresso inovador, né? Então, essas dualidades entre um paranismo local e um moderno global estão presentes em todo, acho que essas ações, e também é um pouco que a minha pesquisa busca se debruçar. Com todas essas questões da revisão bibliográfica, foi importante ter um marco teórico, uma lente de análise que consiga trazer e que faça sentido dentro desse contexto, né? Entendendo também esse pensamento arquitetônico como um sistema de 10 intervenções que atuam em uma realidade socio-urbana, como proposta pelo Leandro e pelo Luiz Recamão, e então, dessa maneira, entendendo esse pensamento arquitetônico como esse influxo que existe de ideias externas e como esses processos formativos nacionais locais também estavam atuando, né? Então, buscando essa chave de interpretação que ressoa nesse pensamento crítico dialético proposto por Schwarz, para entender essa dualidade, né? Então, também como essa história periférica e também a articulação que se propõe através dessas centralidades da arquitetura moderna. Tendo, então, como os principais objetivos da minha pesquisa identificar esses principais agentes que estavam envolvidos, né, não apenas os projetistas, levantar esses propósitos de todos os agentes na introdução dos ideais da arquitetura moderna, e avaliar de um modo crítico e dialético toda essa questão de produção. Um objetivo secundário também é caracterizar e aprofundar esse conhecimento sobre os engenheiros projetistas anteriores ao curso de arquitetura e urbanismo aqui da Federal, que muitas vezes são marginalizados nas leituras canônicas. Como metodologia, me interessa muito como a Joana Silva discute sobre os processos de criação arquitetônicos, né, que não é apenas o objeto ou a criação do edifício em si, mas também desde os primeiros esboços até o projeto executivo, entendendo o projeto como uma futura completa, e também entendendo também questões, às vezes, marginalizadas, né, como carimbos, anotações, as etapas e a organização do projeto pelos projetistas, as relações entre eles e os seus projetos complementares, também como informações potentes para se analisar e para se avaliar essa produção. Eu tenho 4 vértices principais de análise, de busca de dados, que seriam, então, o governo, os projetistas, a obra e a imprensa, entendendo essas 4 pés, né, e como que eu vou conseguir triangular essas informações. E para a apresentação hoje eu quis trazer um pouco mais desse desenvolvimento, que foi um pouco afetado pela pandemia nesse primeiro semestre, pelo fechamento, né, de acesso a muitas instituições, e que está sendo retomado agora no segundo semestre. Então, minha pesquisa está justamente nesse momento quase limiar de acesso aos dados, e a posterior análise agora em sequência, né. Vou mostrar rapidamente, acho que desses 2 principais, né. O primeiro é o Fundo do Arquivo Público do Paraná, que tem o Fundo da Comissão de Obras, que foi criada pelo Centenário, então, que todos os trâmites se desenvolveram a partir dessa comissão, composto por mais de 2.400 documentos, né, e que esses documentos têm diferentes teores, seja esses contatos e contratos entre os projetistas e o governo, questões como relatórios que ajudam a tentar traçar melhor essa criação, esse estabelecimento da relação que houve entre eles e também do desenvolvimento das obras, a questão da propaganda, né, que foi comprada pelo Estado para conseguir divulgar todo esse desejo, né, do governante. Questões também de esboços e de concepções, aqui a mancha de influência de como que seriam impactados os edifícios do centro cívico sobre a malha urbana já existente.
fatores interessantes, como um desenho de implantação, mas que nessa mesma prancha tem um detalhe ínfimo, assim, do tipo de calçamento, o encontro deles, que é como é tratado, como é pensado, né, por essa equipe de arquitetos. As imagens ainda não foram tratadas, ainda pretendo também colocar isso com melhor destaque. E também alguns outros projetos, né, que foram desenvolvidos pelos mesmos projetistas, aqui como, por exemplo, o Grupo Escolar Tiradentes, pelo Rubens Meister, então entender como como os outros projetos dão acessos também a algumas formas de pensar dessas equipes, né. Ou então mesmo o pavilhão de exposição do café, criado pelo Davi Zambuja em 1953, também eram parte das comemorações, desse grande evento, dessas grandes comemorações propostas pelo governo. Tudo isso começa a entender melhor essas relações, esses trâmites que foram desenvolvidos naquela época. Tem também algumas questões como recibos ou pagamento de viagens, que começa a se ganhar interesse para entender como, para onde esses projetistas estavam indo. Tiveram alguns patrocínios do governo para que o Rubens Meister e o Romeu Paulo da Costa fossem para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para também se alimentarem de algumas soluções projetuais. Revistas compradas pela comissão, revistas de arquitetura internacionais, e como que isso também foram desenvolvendo e alimentando também essas soluções. Licença, Vitor, o tempo acabou, se a gente puder indo para a finalização. O último serviço eu ia falar sobre o Rubens Meister, as diferentes etapas de projeto que estão presentes, né, nesse acervo, desde uma macroescala até alguns detalhes, né, que ele tem essa consciência. Coloquei alguns andamentos possíveis sobre o acesso à biblioteca pública, a biblioteca do IPUC e a prefeitura, que minha pesquisa está se debruçando, e principalmente acho que uma adoção de critérios de análise dessas obras que sejam coerentes com o conteúdo dos projetos, né? Não gostaria de colocar um critério de análise anterior, mas sim primeiro ter contato com eles para entender quais são esses critérios que vão ser estabelecidos na análise. As referências e acho que agradecimentos que tenho para a minha pesquisa. Obrigado. Obrigado, Vitor. Vitor, você é de Curitiba ou da região? Sou de Curitiba. Você é de Curitiba, perfeito. Bom, depois a gente conversa mais um pouquinho adiante. Vamos dar sequência à nossa programação. Agora a gente passa para a terceira apresentação, que é da Priscila Fonseca, minha orientanda. Priscila, vamos testar a sua apresentação, ver se está tudo ok, por gentileza. Vamos. Até historiando, né? O Vitor é o orientando do professor André, Priscila é egressa e ingressante, né? A Priscila terminou o mestrado no PPU, sob orientação do professor André, né? Terminou o mestrado há pouco tempo, e agora está no doutorado, fazendo aqui conosco. Priscila ainda não apareceu, vamos ver. Eu estou vendo qual é a guia que eu tenho que compartilhar aqui. Peraí, na janela. Achei. Conseguem ver? Ainda não. Agora sim? Sim? Sim. Vamos só ver se o slide anda. Beleza, maravilha, perfeito. Então, vamos ouvir a Priscila Fonseca da Silva, estudante de doutorado, processo de projeto e intervenções no legado do movimento moderno. Por favor, Priscila. Bom dia, gente. O professor já me apresentou, mas meu nome é Priscila, sou doutoranda aqui no programa pela UEL, egressa da UEM, orientada pelo professor Sidney. E essa pesquisa que eu vou apresentar agora, ela é fruto de uma inquietação que é oriunda da dissertação de mestrado, que foi desenvolvida e defendida há pouco, no final do ano passado, no qual nós investigamos os critérios de intervenção no legado do movimento moderno. E ao final desse trabalho ficou nítido que esses critérios eles não são muito bem claros e muito definidos. Então, a pesquisa aqui intitulada O Processo de Projeto e Intervenções no Legado do Movimento Moderno, ela tem por objetivo o apontamento de diretrizes projetuais objetivas para que sirvam de aporte
para intervenções nesse legado, como um todo. Primeiramente, eu gostaria de apontar as motivações da pesquisa, que advêm da obsolescência das estruturas do movimento moderno, que nasceram ao longo do século XX e foram criadas sobre uma outra ótica e outras demandas de uso e precisam, sim, para continuar sendo usadas de intervenção. São estruturas que fazem o uso massivamente do concreto e a demolição de tais estruturas cobraria um alto preço, levando em conta o impacto ambiental que isso geraria. Na questão do impacto ambiental também, a indústria do cimento, ela é responsável por grandes emissões de CO2 e, atualmente, a utilização massiva disso chega a ser contraditória, levando-se em consideração todas as discussões em termos de sustentabilidade, Acordo de Paris. E, por fim, a reutilização é também um instrumento e uma forma de se preservar tal legado para gerações futuras. Enquanto problemas de pesquisa, a compatibilização entre essas intervenções e a preservação desse legado, nem sempre essas duas instâncias ocorrem em harmonia. Há também a falta de reconhecimento desses bens enquanto algo a ser preservado, tanto por grande parte da sociedade civil como um todo, quanto por, infelizmente, uma fatia da classe profissional de arquitetos. E, por fim, há também, como eu falei anteriormente, a indefinição desses critérios de atuação nesse tipo de legado, que é extremamente recente, né, enquanto algo a ser preservado. Bem, gente, aqui eu vou trazer de forma a exemplificar o estudo de caso que eu tive durante o mestrado, que foi o Instituto Vital Brasil, construído na década de 40 pelo arquiteto Álvaro Vital Brasil, importante obra da historiografia da arquitetura moderna brasileira. Ele foi construído tal qual essa figura e fundo. Ele possuía também um plano de expansão muito claro e definido pelo arquiteto, que não foi construído. E, ao longo dos anos, o Instituto continuou com suas atividades e teve as suas demandas de uso muito bem definidas, e essa definição do aumento das demandas não acompanhou o plano de expansão do edifício, que acabou gerando uma série de anexos contíguos à fachada e acaba por desvirtuar, em algum grau, a arquitetura em si. Em 2012, foi contratado um escritório para fazer a requalificação desse edifício, e, por mais que externamente se pareça que seja um projeto muito bem qualificado e que preserve o Instituto em si, quando a gente pega as plantas e faz uma análise mais detalhada, a gente vê que há demolição massiva de grandes trechos do edifício, inclusive trechos originais do projeto. Então, os critérios adotados por esse escritório, no caso, ficou claro que não são muito bem definidos. Corroborando com isso, há cada vez mais matérias veiculadas na imprensa com cartas de repúdio que tratam da destruição desse patrimônio moderno. Aqui, na primeira, eu trago a carta de repúdio pela destruição do painel decorativo na Universidade Federal da Paraíba, e tal destruição foi empreendida, infelizmente, pela própria universidade por seu corpo técnico. E, na segunda imagem, a descaracterização de uma casa construída pelo arquiteto Lelé, em Brasília, intervenção feita no ano passado, então é recente, em que tira várias características, como as soluções estruturais aparentes que são tão prementes para essa arquitetura, para que essa arquitetura seja reconhecida. Dessa forma, a pesquisa aqui, que se encontra em fase super inicial, objetiva a obtenção de diretrizes projetuais claras e objetivas de intervenção nesse legado, e também objetiva a criação de um guia com essas intervenções que ampare as práticas projetuais. A tríade de revisão bibliográfica, ela perpassa a preservação do patrimônio moderno através do aporte teórico trazido por Theodore Proudhon e Susan MacDonald, ambos do Instituto Goethe,
critérios de reuso adaptativo no movimento moderno, que constam também na declaração de Eindhoven-Seul, que é a declaração que rege o DOCOMOMO e é trazido pela Ana Tostões, e critérios, por fim, de processo de projeto. Para a nossa realidade nacional, eu trago o aporte teórico através da professora Doris Kowalstowski. Enquanto metodologia, além da revisão bibliográfica, nós estamos operando na seleção das intervenções criteriosas. Como critério para essa seleção, eu estou utilizando a obtenção de prêmio internacional, obtenção de critérios-chave de análise que vão desde critérios relativos a patrimônio histórico, como critérios relativos a processo de projeto. Com isso, eu pretendo compreender e mapear o processo de projeto dessas seleções selecionadas e verificar a aplicabilidade desse processo na nossa realidade nacional. Como delineamento, eu estou ainda na fase 1, que compreende o levantamento desses conceitos-chave em patrimônio e a seleção das intervenções. Haverá o cruzamento dos dados desses conceitos com essas intervenções, que vai me dar, de fato, os objetos de estudo. Na fase 2, haverá o levantamento desses conceitos-chave em metodologia de projeto, que serão cruzados com os objetos de estudo selecionados na fase 1, e me dará as etapas de processo de projeto em tais intervenções. Por fim, a fase 3, haverá o ranqueamento dessas etapas de processo de projeto, da mais utilizada até a menos utilizada, e novamente o cruzamento com os conceitos-chave em patrimônio, e por fim a verificação da aplicabilidade. Como resultados, eu tenho essas 6 obras que receberam um prêmio internacional da World Monuments Fund, que é patrocinado pela NOL. Esse ano haverá mais um selecionado, então eu terei 7, e o intuito é estudar cada uma dessas obras e estudar o projeto de intervenção aplicado e verificar quais foram os critérios utilizados. As referências utilizadas para essa apresentação. Os meus agradecimentos, gostaria de agradecer à Fundação Araucaia pela bolsa de estudos de doutorado, gostaria de agradecer ao meu orientador, Sidney, muito obrigado, e gostaria de agradecer a todos que prestigiaram essa apresentação, muito obrigada. Muito obrigado, Priscila. É importante dizer, né, eu não comentei isso no início, nós temos, além de alguns temas diversos nessa sessão, nós temos fases diversas nos vários trabalhos, né? Então, por exemplo, enquanto a Ana Cláudia está indo para a qualificação, né, a Priscila está ainda refinando e construindo o projeto de tese, né? A gente vê que o Vitor já teve acesso a muito material e ele está ainda buscando critérios, né? E daqui a pouco o Graton relata o estágio do andamento do seu trabalho. Isso é importante, né, gente? Porque nós estamos aqui apresentando o andamento das pesquisas, né? Não são, teve algumas sessões, inclusive, que trouxeram trabalhos já defendidos, e, portanto, as conclusões e as contribuições já estavam mais maduras, né? Então, acho que é uma coisa que eu deveria ter falado lá no início, mas nós temos trabalhos, então, que estão no início, trabalhos em andamento e trabalhos que estão já na fase de conclusão. Dito isso, obrigado, Priscila. Vamos passar agora para o Fernando Graton, orientando o professor César, também aluno de doutorado. Graton, vamos testar teu slide, por gentileza? Sim. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Conseguem ver aqui? Agora está começando. Perfeito. Só faz um teste de ver se o slide anda. Ele ficou branco o segundo. Deixa eu ver. Assim, tá. Ele está demorando um pouquinho para carregar o texto, mas está passando sim. Ah, tá. É que ele como fala? Tem uns pedacinhos que eu vou colocando, né? Perfeito, tem as inserções. Tá joia. Então, Fernando, fica à vontade. Processo participativo para ambientes de saúde através de modelos virtuais imersivos. Isso. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos. Eu sou o Fernando Graton, sou aluno de doutorado, com orientação do professor César Imai. A gente faz parte do grupo de pesquisa ARC3, que é Processo, Projeto e Comunicação na Arquitetura pela UEL. Esse projeto, ele teve uma mudança durante o processo de entendimento desse trabalho,
em função da própria pandemia em que a gente está vivendo agora, né? E, em função disso, a gente optou, mesmo sabendo dos problemas e riscos, trabalhar com ambiente de saúde. O meu projeto ele está em fase de quase qualificação, então eu estou meio que finalizando todo o memorial de qualificação para tentar qualificar até outubro. E tudo isso começa a partir da situação em que a gente está vivendo agora, da pandemia do Covid-19 e todos os problemas sociais, econômicos e de saúde que ele trouxe para as nossas vidas. E quando a gente fala de arquitetura, a gente começa a falar sobre ambientes de saúde e as mudanças estruturais decorrentes do Covid que essas instituições tiveram que passar para assumir mais pessoas, assumir novos problemas e assumir uma coisa ainda pouco conhecida, né? A gente já conhece alguma coisa, mas ainda tem muitas outras em discussão. Além do mais, esses espaços eles não estavam preparados para essa crise, e a ideia é que, imaginando o que aconteceu durante esse processo de crise de saúde, a gente possa preparar todos os ambientes para uma possível nova situação de crise, que já é uma probabilidade quase que certeira que possa existir no futuro, que pode ser uma crise pior, igual ou menor, mas sempre vai ter esses momentos de crise. Lembrando que os ambientes estão ligados aos resultados da saúde do paciente e também ao trabalho da equipe em que se encontra nesses ambientes de saúde. O problema é que a pandemia do Covid-19 exige um grande esforço do setor de saúde público e privado no seu enfrentamento. E os EAS demonstraram novas demandas ambientais e necessidades de mudanças nos projetos e na forma como os ambientes de saúde são idealizados. E a gente parte de uma ideia de que os ambientes de saúde não serão mais os mesmos após o Covid-19. E esses projetos desses ambientes devem ser pensados de uma outra forma para prepará-los para novas situações de crise. A tese a ser defendida é de que a pandemia de Covid-19 demonstrou que os EAS precisam estar em constantes verificações e revisões para se adaptarem às necessidades futuras. E os projetos de arquitetura de saúde devem ser revisitados, e esse novo paradigma de projeto pode se basear em metodologias de co-design e simulação para uma melhor qualificação dos ambientes hospitalares. E como objetivo, desenvolver uma ferramenta digital de apoio ao co-design de projeto para a adaptação, flexibilização e qualificação ambiental de hospitais e demais EAS. A metodologia utilizada é a Design Science Research, onde a gente tem todo um processo. Então, eu estou mais ou menos nesse processo do referencial teórico, né, fazendo essa análise da revisão, já partindo para a criação da ferramenta num estudo piloto, num teste que eu estou criando. Depois tem toda a parte do desenvolvimento do artefato, o teste do artefato, a reformulação, a compilação de dados e a conclusão. O estudo de caso é o Hospital Universitário de Londrina, devido à grande pressão que ele sofreu durante esse período. O HU é um hospital referência, e é importante a utilização de projetos participativos para o desenvolvimento de projetos de ambientes de saúde. Essa pesquisa já se encontra autorizada e, assim que possível, a gente já começa a fazer a aplicação tanto de questionários, entrevistas, entre outras ferramentas. O delineamento a gente começa, em função da complexidade dos projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde, através do projeto
participativo, utilizando 3 ideias: quem participa, o nível de envolvimento desse participante e os objetivos do processo participativo. Nós temos os níveis de envolvimento, a experiência do usuário como uma parte muito importante para esse trabalho, e essa experiência ela será utilizada através de simulações com o usuário, através de um processo de co-design, onde a gente tem o usuário como uma pessoa importante, os benefícios que esse processo ele proporciona ao projeto em si, ao processo de projeto, e a gente precisa de uma comunicação eficaz através de ferramentas ou toolkits inovadores que motivam, que tem uma interface interessante. Então, a gente utiliza uma maquete tangível e uma mockup de realidade virtual para se trabalhar essa mockup de realidade mista, onde a gente tem esses 2 processos, onde, na primeira etapa, o facilitador, junto com o usuário, realiza a criação dessa maquete numa mesa tangível, e todo esse processo de criação dessa maquete ela é transferida através do software de realidade virtual para um óculos, onde essa maquete pode ser experimentada na realidade virtual. Então, a gente fez aqui, no primeiro estudo piloto, a gente utilizou uma sala de coleta de materiais. Então, na primeira figura, a gente tem a mesa tangível, ainda em escala pequena, com uma maquete tangível que fica em cima e um marcador fiducial embaixo. E a gente trabalhou uma maquete modelada dentro do SketchUp com a utilização do Oculus Quest. A expectativa é simular atividades internas, ergonomia, disposição de equipamentos, dimensionamento, aparência, incidência solar, iluminação do ambiente, entre outros fatores possíveis que a gente pode simular dentro dessa ferramenta. Os resultados preliminares, eles demonstram algumas inconsistências no próprio sistema, mas possíveis de serem corrigidas, muito em função do sistema de identificação dos marcadores fiduciais. Ainda tem que definir o tamanho desses marcadores, o número de marcadores que essa mesa suporta, o tamanho possível dessa mesa tangível e a possibilidade ou não de utilização de câmera infravermelha para leitura desses leitores. Conclusão em futuras etapas seria a identificação, que a gente já tem uma quase certeza da viabilidade da ferramenta. Existe a necessidade de um maior refinamento no programa, na programação, no programa Unity, através de uma programação C#. Realizar um modelo virtual em 3D Max, que possibilita uma melhor interação junto com o Unity. E os próximos passos, a gente tem as seguintes hipóteses que a gente vai seguir, que é o usuário leigo possui maior afinidade com a maquete física, e isso gera maior engajamento, e a visualização automática da realidade virtual pode facilitar a compreensão do projeto e diminuir as dúvidas, e também possibilita experimentar a sua criação antes mesmo da criação ou da construção desse projeto na escala real. Então, a gente tem essas 2 etapas, que é uma maquete física e uma maquete virtual, para simular etapas de projeto e para também trazer, entender requisitos e possibilitar a criação de recomendações para projetos de saúde para o futuro. Queria agradecer a todos que assistiram, agradecer o professor César, agradecer aos professores também do doutorado, que me ajudaram bastante durante esse processo que estava meio perdido, mas eu acho que agora o negócio vai para frente. É isso aí, gente. Obrigado, Graton, pela apresentação. Bom, a gente finaliza as 4 apresentações previstas. Agora a gente tem uma sessão de discussões, e eu gostaria de propor, para início dos debates, um ponto para discussão que talvez Graton e Ana Cláudia poderiam comentar, e depois um ponto para Priscila e Vitor, e depois as discussões podem partir logo na sequência.
Graton, como você foi o último, talvez você possa ser o primeiro a já dar sequência e depois a Ana. O Graton está trabalhando com um setor que envolve decisões muito emergentes, e todo mundo que já trabalhou com processo de projeto na área hospitalar, né, sabe que é tudo muito dinâmico, né, e muitas vezes os projetos são feitos até sem o tempo necessário, né, para que as decisões sejam amadurecidas. Então, é tudo muito rápido e muito dinâmico, né? E a Ana Cláudia trabalha com um setor vinculado ao mercado imobiliário, que também tem uma velocidade muito grande, né? Porque você tem que lançar empreendimentos, você tem que promover vendas e fazer o negócio girar. A pergunta que eu queria que vocês comentassem é como é que vocês estão vendo, assim, uma aplicabilidade no setor produtivo da pesquisa de vocês, né? Se já é possível perceber alguma boa recepção por parte dos setores, ou as perspectivas que vocês têm de desdobramento dessas pesquisas no setor produtivo, tanto hospitalar quanto imobiliário. E depois, logo na sequência, um ponto que eu gostaria de propor para a Priscila e Vitor irem pensando, né? Quando eu fiz minha tese lá na virada do milênio, né? Começo dos anos 2000, parecia que o tema arquitetura moderna já estava se esgotando, né? E que a gente já tinha muita coisa e já sabia muito sobre o patrimônio moderno, sobre a arquitetura moderna brasileira. 20 anos depois, a gente está aqui discutindo intervenção, preservação, a história, né, da arquitetura moderna. Eu gostaria que vocês comentassem isso, quer dizer, que perspectivas ainda vocês veem, né, como campo de pesquisa, para a gente... Temos ainda muito a descobrir sobre o patrimônio modernista brasileiro, regional ou nacional. Então, assim, são duas ideias iniciais para que a gente possa começar as discussões. Graton, pensou um pouco aí no que eu coloquei? Eu pensei, mas eu não sei se eu tenho essa sua resposta, Sidney, porque eu não tive contato ainda nem com o pessoal da área hospitalar, uma porque a gente está se preservando aqui, então a pesquisa está muito mais voltada para essa parte teórica, eu ainda não consigo ter nenhum tipo de reflexo. O que eu consigo, talvez, contribuir com essa sua pergunta é que não existe um processo tão organizado para realizar processos participativos dentro de hospitais, né? Pelo que eu já conversei com alguns profissionais, pela própria pesquisa em que foi demonstrando isso, que esse processo ele é quase que ignorado, né? Até porque existe um sistema, não sei se é no Brasil, se é como um todo, em que o hospital ele é construído pelo Estado ou pelo município ou pela federação, e depois todo o sistema, ele, em alguns casos, ele é terceirizado, né? E o que acontece é que esse terceirizado que entra no hospital, ele nunca participou de nenhum tipo de processo, de projeto, e ele vai ter que fazer todas as modificações necessárias para que esse serviço se encaixe no prédio existente. E aí, mesmo que tivesse um processo de projeto participativo inicialmente, esse sistema, eu acho que isso acontece mais na área particular, mas esse tipo de processo, ele não consegue chegar no usuário realmente final, né? Quando a gente pensa em realizar um projeto de um hospital com as características daquela equipe em que vai trabalhar. Quando você muda a equipe, vem um outro gestor e assim começa a mudar tudo. Então, esse é um problema, né? Conseguir chegar num nível, digamos, mínimo de processo participativo sem que tenha uma customização muito grande, porque senão você pode ter esse problema de conflito de equipes ou de ideais que irão trabalhar dentro desse edifício. Obrigado, Graton. Vamos ouvir a Ana, depois a gente pode ouvir os colegas, os presentes da plateia. Oi, pessoal. Oi, professora. Obrigada pela pergunta. Então, eu acho sim que a minha pesquisa, pelo que eu estou vendo nos resultados, né, eu acho sim que ela teria contribuições significativas para fazer essas duas tipologias específicas de ambientes comerciais,
mas eu acho que a dificuldade maior está em ter contato com quem realmente constrói, com quem realmente executa esse tipo de projeto, né, com os grandes empreendedores e tal. Na cidade de Londrina, existem alguns programas que fazem patrocínio desse tipo de pesquisa, né, para tornar mais públicos os resultados dessa pesquisa. Depois que sai da parte acadêmica, da parte de concepção, tipo o PROMIC, alguns financiamentos públicos que fazem com que as pesquisas se tornem livros ou coisas mais práticas que podem ter um acesso maior à população. Eu penso em talvez, depois que acabar o mestrado, fazer algo nesse sentido, tornar o resultado da pesquisa mais palpável e publicar em alguma coisa assim mais pública para aumentar o acesso da população como um todo e talvez alcançar esse público mais específico, que é dos grandes empreendedores, né, que fazem essa construção em si. Porque, assim, discussão entre nós aqui, eu acho que, né, não chega muito lá onde tem que chegar, né, infelizmente, dentro da academia. Obrigado, Ana. Maria Isabel, eu não sei se as pessoas vão se inscrever ou se a gente deixa, cada um abre o microfone. Como é que tem funcionado melhor aí nas sessões anteriores? Nas últimas, quem tinha alguma colocação podia levantar a mão. Aí certo. A gente pode ir organizando assim. Perfeito. Aí você vai observando para mim à medida que as pessoas se manifestam. Um aspecto que eu vejo que é a característica do nosso programa, né, quando a gente pensa em promover a melhoria do projeto, a melhoria, portanto, da construção do ambiente, né, através da arquitetura, nós precisamos agregar às nossas pesquisas, né, argumentos que demonstrem que aquilo realmente traz benefícios, né, e eu acho que as duas pesquisas, elas têm esse potencial, né. Se a gente consegue mostrar que, implementando determinadas práticas, determinadas estratégias de projeto, você vai trazer vantagens, mesmo que talvez no primeiro momento isso signifique mudanças, signifique demoras, enfim, a gente consegue convencer, talvez, que o que vocês estão descobrindo possa vir a ser aplicado de verdade, né, no setor produtivo, né? Por exemplo, a Ana Cláudia está tocando num ponto que é pouco explorado, né, e essa foi uma contribuição que a Elô trouxe, né, quer dizer, você teria que demonstrar para o empreendedor que se ele fizer um projeto mais correto do ponto de vista espacial, ele vai ter mais sucesso na locação, na venda, e isso a gente pode demonstrar cientificamente, né? Isso pode se tornar um argumento para que o resultado da pesquisa venha a ser, de fato, aplicado real. Bom, enquanto o pessoal vai refletindo, eu agora ficou uma questão no ar para a Priscila e para o Vitor, né? Quem gostaria de iniciar, o que vocês pensaram sobre isso? Posso? Fique à vontade. Obrigada pela pergunta, Sidney. Você fala na questão do patrimônio, que o que nós avançamos nesses 20 anos desde a sua tese até então. Eu acredito que as questões avançaram, cada vez mais trabalhos apareceram nessa temática, só que se você parar para pensar no moderno enquanto patrimônio e comparar ele com a arquitetura dita clássica, ainda tem um caminho muito gigante para ser percorrido, né? Você pensa, os pensadores do patrimônio histórico, a gente no final do século XIX já pensando nessa temática. Então, a gente ainda tem muito caminho para percorrer e, inclusive, para nós mesmos, enquanto profissionais da área, né, a questão da educação patrimonial é um tema que deveria ser tratado, sim, de forma geral dentro da academia e, pelo que eu vejo, não é tão tratado. Tem universidades em que disciplinas relacionadas ao patrimônio, inclusive, não são nem obrigatórias no currículo. Então, eu acho que a gente tem muito para avançar ainda. Parar para pensar, inclusive, na organização do moderno enquanto algo assim, nem como patrimônio, só como algo que possa ser documentado. A própria criação do Docomomo é de 88. Então, há muito chão pela frente ainda. As pesquisas elas vêm avançando, graças a Deus, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser pesquisada, é um campo muito fértil ainda.
Obrigado, Priscila. Vitor, e complementando, né, me surpreende o seguinte, né, nós estamos falando no Palácio do Açu, que é um edifício muito importante, conhecido, e mesmo assim tem coisas a serem descobertas, é isso mesmo, né? Até me surpreendeu bastante, né, quando eu comecei a perceber como tanto o Palácio do Açu como o Teatro Guaíra, a biblioteca também, faltam, né, estudos mais aprofundados, acho que são tocados de uma maneira um pouco mais superficiais, poucas vezes conseguem ser trabalhados de uma maneira mais consistente. Eu acho que um desejo da minha pesquisa talvez veio de uma situação parecida com a da Priscila, sobre o patrimônio deles, né, são escalas monumentais em centralidades, né, urbanas, e que vão permanecer por um bom tempo devido a essa escala, né, e como ele vai sendo ou tratado de maneiras distintas, ou as concepções da época não conseguem adaptar, né, o que são as novas mudanças, e daí acho que, de uma maneira, a Priscila foi para um final, eu quis ir para um começo, eu quis ir para um, mas o que tem nessa gênese, né, o que tem nessas relações possíveis, e que acho que quando você comenta dessa pergunta que me fez pensar bastante, e que talvez vai ter um ponto de contato com a pesquisa da Ana e do Fernando, mas são essas relações governamentais, né, essas relações desses pedidos urgentes, né? De repente surge essa urgência de fazer algo, e o que é feito, né? Como se é feito isso? E daí também começa a se perguntar o que precisa ser preservado de algo que é feito dessa maneira tão urgente, né? Para ontem sempre, né? E que acho que daí toca um pouco nisso que eu fiquei pensando na urgência da pesquisa do Fernando, da Ana, né? Que às vezes a gente coloca esses critérios tão grandes, mas ao mesmo tempo, às vezes é um governante que chega e que quer fazer isso para ontem, que quer fazer, porque... E como que se dá essas relações, né, no nosso... Para entender também um pouco mais, acho que da profissão, um pouco mais da arquitetura do movimento moderno, como que ela foi estabelecida, acho que também um pouco disso que me faz pensar, querer pesquisar, entrar no meu tema, e como isso vai refletir também, né, ainda reflete hoje em dia nessas produções que a gente vê, né, contemporâneas. Obrigado, Vitor. Eu gostaria de abrir a palavra para os professores presentes, se quiserem complementar. Por exemplo, o César tem uma vasta experiência aí tanto no processo participativo, quanto na questão agora, mais recentemente, né, da realidade virtual. César, por favor, e depois os colegas fiquem à vontade também. Obrigado, Sidney. Eu, na verdade, achei muito interessante todas as pesquisas, né? Mas fiquei notadamente curioso com a pesquisa da Ana Cláudia, viu, Ana? Nós fizemos várias avaliações pós-ocupação durante um período longo, né, nos últimos 15 anos, ou um pouco mais, né? E eu me lembro de nós fazermos uma avaliação pós-ocupação em galerias comerciais em Londrina, lá pelos anos de 2010, se não me engano, né? E a gente gerou um artigo, inclusive, em parceria com a professora Ana Virgínia Sampaio, e com a professora Maria Luísa Graciotto, e é claro que já faz mais de 10 anos, obviamente, tá? Mas a conclusão que a gente chegou naquela época é de que as galerias tinham uma influência muito grande sobre o formato geométrico delas, ou seja, tá? Dependendo do percurso e do circuito que você conseguia fazer ou não, tá? Você tinha um sucesso maior. Mas naquela época, já em 2010, o artigo foi publicado em 2011, mas já em 2010, quando foi feita a pesquisa, uma grande quantidade de salas, elas estavam vagas. Tá? Então, eu fico me perguntando, tá, se, de fato, essa tipologia da galeria consegue realmente sobreviver, tá? E é isso que eu quero provocar para você. Tá? O quanto que ela consegue realmente sobreviver nessa nossa época atual. Porque me parece que é uma coisa que já vem há um bom tempo, já é uma coisa que nós tínhamos identificado pelo simples percurso, né? Pelo roteiro, né? Pelo caminhar que tinha, né? E aí você tem outras questões que você está tentando abordar aí, tá? Mas eu queria provocar você. Será que a galeria realmente sobrevive, né? Isso é uma questão que eu gostaria de botar isso no seu colo aí. Então, professor, pelas pesquisas que eu venho lendo, até tem um livro muito interessante sobre essa parte de contato sobre os flints, né, e essa parte de contato da rua com os empreendimentos, com os prédios, e o autor fala que
o autor e outros autores falam que, na verdade, esse comércio que a gente conhece de rua, assim, de você ir comprar uma coisa, a tendência é que ele diminua muito com o passar dos anos, de encontro com o que o senhor falou, né, das galerias, elas sobreviveriam a isso. Só que o que a gente vê é que as galerias que dão mais certo são essas que têm mais contato com a rua, têm mais acessos e podem servir como atalhos para as pessoas caminharem por ela em vez de passear pela rua. Elas têm um comércio voltado muito a serviços, que é um tipo de comércio que é insubstituível. Você não pode comprar serviços pela internet, igual a gente pode fazer com quase tudo hoje, né? Os autores dizem que com o advento dessas compras online, que pode tudo ser comprado pela internet, os comércios de serviços são os que vão prevalecer. E as galerias estão indo por esse caminho. Por exemplo, na galeria do Centro Comercial, que é um prédio bastante antigo, conhecido aqui em Londrina, a maior parte das salas comerciais que estão alugadas e funcionam são de serviços, e serviços que estão lá há anos, que tem uma cartela de clientes garantida, sabe? Eu acho que travou. Pessoas que sabem, que confiam naquele trabalho, não é especificamente a isso, né? Seria a adoção de ambientes mais voltados para serviços. Se eu fosse fazer uma recomendação, eu não recomendaria que fossem construídas novas galerias comerciais, mas ainda assim, em menor grau, mas sim ter os comerciais com contato direto com a rua, que são os que dão certo, assim, em 99% dos casos aqui em Londrina, né? Considerando que a gente avaliou todos. Nesses casos, quase não existe taxa de vacância. Como eu mencionei na apresentação, apenas 6 edifícios tinham salas vazias. Um estava reformando, vai voltar ao funcionamento normal em breve, era um uso de serviços, e os outros tinham pouco contato com a rua, tinham barreiras visuais, barreira física, que impedia o contato direto das pessoas, coisa que a literatura já reforçava. Então, acho que o futuro ele está mesmo caminhando para pouca produção de novas galerias comerciais, mas para, considerando as atuais, já que elas existem, seria mais focada, reformas e tudo, focado para o uso de serviços, para esse tipo de comércio. Acho que sim. Precisa acontecer. Desculpa, travou alguma coisa? Travou, Ana, acho que se você tirar o seu vídeo, melhora. Ah, tá. Em que parte que eu parei? Desculpa. Deu para entender. Deu para entender. Então, era isso que eu queria dizer sobre... Ana, eu vou dar uma sugestão para você, converse com os seus orientadores aí, né? Uhum. Mas eu me lembro na época, como eu estou um pouco desatualizado, talvez existam coisas melhores, talvez a Heloísa possa te orientar, mas eu me lembro que na época a gente deu uma verificada com as galerias lá de Juiz de Fora, tá? Que tem um desenho urbano e que elas funcionavam muito bem, tá? Eu acho que pode ser uma fonte, digamos assim, secundária de análise sua, tá? Para embasar um pouco a sua análise teórica, o embasamento. Tá? As galerias de Juiz de Fora são tão espalhadas pela cidade, né? O próprio desenho da malha urbana, digamos assim, facilita muito isso, porque elas são miolos de quadra, né? Então elas já passam a ser a quadra e você tem várias delas lá, né? Então é uma coisa que minha sugestão para vocês darem uma olhada, ver se tem alguma utilidade para vocês. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, César, obrigado pela pergunta e pelas sugestões. Isso, sem dúvida, é algo que a Ana vai investigar agora mais a fundo. Maria Isabel, eu não sei se eu percebi alguém mais querendo fazer comentários, acho que... Acredito que não. A gente tem mais algum questionamento? Posso fazer uma colocação para o aluno Vitor? Fique à vontade. Bom, eu parabenizo todos os alunos que fizeram apresentações nessa sessão. É gratificante ver os dois tipos de abordagem, né, que são feitas nesses trabalhos, nas duas linhas, né, de pesquisa do programa, e isso é interessante ver como estão amadurecendo, né, em cada frente de investigação. Vitor, nós fizemos uma pesquisa muito extensa em Londrina com arquivos de documentos, né, na mesma linha em que você está investigando esse recorte da tua análise, e só uma curiosidade mesmo das informações e do seu método de trabalho. Você está trabalhando com edifícios que são tombados, eu não pude captar isso na tua apresentação, se sim ou não, e os arquivos que você
que você está trabalhando, como que você está sistematizando as informações para depois proceder, né, as conexões e as reflexões que você vai fazer na tua pesquisa? Oi, Luísa. Os três são tombados, né, em 2003, tanto justamente por serem em conjunto criados, né, na mesma época, eles foram também entendidos como esses edifícios com importância, né. A sistematização está variando um pouco de arquivo para arquivo, até mesmo o que eu mostrei com mais tempo, né, que foi o arquivo público, ele já tinha uma grande sistematização deles próprias, que eu primeiro tive que, então, entender ela, né, entender como que ela estava adequada, perceber falhas, né, nessa sistematização, também acho que faz parte desse entendimento, e daí, a partir disso, fazer a extração de informações com o recorte com a fotografia de maneira plana, né, de todos esses documentos, e teve também, acho que, uma etapa de filtragem dessas informações, de entender quais realmente iriam serem úteis, né, a partir do marco teórico que eu fui elencado, né, e também a partir da revisão bibliográfica, né, então quais seriam esses pontos de critérios de filtragem, principalmente sobre as relações que se davam, né, entre essa comissão, no caso do arquivo público, e os projetistas. Já daí no acervo tanto do Rubens Meister quanto do Romeu Paulo da Costa, está sendo mais uma filtragem em relação ao próprio projeto executivo, né, e anteprojetos dos edifícios, e passando também mais uma questão de diários e de registros que eles tenham anotados, né, sobre essas edificações, colocando esses critérios de filtragem, para daí posteriormente ser feito o levantamento através de fotos e a análise dos dados, tentando também traçar com algumas notícias, com algumas entrevistas levantadas em outros acervos, em instituições. Sim. Belo trabalho e longa jornada pela frente, hein? Sucesso. Obrigado, Heloísa. Vitor, a Gislaine, por favor, Gislaine, fique à vontade. Acho que está sem som, Gislaine. Ela está tentando, acho que, ligar o microfone, né? Enquanto a Gislaine vai resolvendo ali, Vitor, tem um certo folclore, eu não sei até que ponto isso é verificável, mas já que você está mergulhando nesses documentos, né, a gente teve nesses anos, né, 50, aí, foi o ápice, não, foi um super desenvolvimento da economia do norte do Paraná por causa do café, né? Teve um ponto, não saberia precisar exatamente o período, mas na década de 60, que você já tinha mais população nessas cidades novas do norte do que, do que na parte sul e na capital. E o folclore, né, aponta que era o dinheiro do café que possibilitou essas obras grandiosas em Curitiba, particularmente as obras do Palácio, né? Seria legal se você conseguisse rastrear isso, né? Até que provas documentais. É lógico, você tinha um aporte de impostos que naturalmente ia para o governo do Estado, né? Porque todas as exportações. Mas é uma coisa que a gente ouve muito aqui, né? Olha, o Palácio Iguaçu, isso é reflexo da riqueza do café. Tanto impulsionou quanto paralisou. Acho que teve essas duas questões, né, com a grande geada da metade da década de 50, né, e tudo isso eu consigo pensar, né, através das mensagens que o governo foram feitas para a Assembleia Legislativa, né, então toda essa questão da fazenda, da agricultura, os superávites, né, que existiam no começo da década de 50, como tudo isso, então, vai impulsionando também o próprio Bento achar que temos bala na agulha, digamos assim, para fazer todos esses movimentos, e como com as grandes geadas, isso paralisa obras, não termina, né, tanto que o Guaíra só foi finalizado em 74, o Palácio Iguaçu foi o único edifício inaugurado, né, de todo o centro cívico, todo o restante teve que ser inaugurado aos poucos, nas próximas décadas, né? Então, como tudo isso, esse impulso do norte também foi um momento de paralisação para essas obras.
Obrigado, Vitor. Agora vamos ver se a Gislaine está com som, Gislaine? Acho que agora eu estou. Opa, Tá me perfeito. escutando? Perfeito. Por favor. Que bom. Parabéns aos 4 que apresentaram o trabalho, né? Esses diferentes momentos da pesquisa eu acho também super interessante, porque a gente percebe a confiança em alguns, né? Porque já estão com a pesquisa avançada, outros que ainda estão naquele temor, assim, porque faz parte do desenvolvimento da pesquisa, mas que é muito bacana isso, né? Eu espero, por exemplo, escutar o Graton num outro evento como esse, diálogo, já com a pesquisa bem mais avançada, por exemplo, e, enfim, com resultados mais confiantes, esse tipo de coisa, eu acho isso muito bacana, né? E aí a gente fica cutucando justamente para ver essas coisas bacanas acontecer no final, né? Então, acho que todos estão de parabéns aí pela apresentação, todas as apresentações foram apresentações que possibilitaram, acima de tudo, o entendimento da pesquisa de vocês e a grandeza dessas pesquisas, isso é muito bacana. Eu iria falar algumas coisas que é na mesma linha das perguntas que o Sidney colocou no começo, então não vou ficar aqui com retórica, né? Mas eu vou direto às respostas que vocês deram ao Sidney. E isso me coloca uma questão de ordem geral, que é algo que a gente vem já, de uma certa forma, discutindo, vem colocando, que é a necessidade das pós-graduações, de maneira geral, e do PPU em específico, de se aproximar à comunidade, né? E aí, com todo respeito, é uma aproximação até estratégica, né? Não é a comunidade, muitas vezes não é a comunidade de maneira geral, mas é a setores da sociedade, né? De forma estratégica, para que essas pesquisas, para que essas pesquisas apareçam, né? Mas que elas se retroalimentem também. Então, assim, não é só mostrar o que a gente pesquisa, mas é também entender um pouco do que o setor produtivo pesquisa, porque eles também pesquisam, né? E a gente incorporar esse entendimento, muitas vezes, do setor produtivo para o nosso trabalho, né? Então, assim, eu vou usar, por exemplo, o trabalho da Ana, e eu fico pensando nessa questão das galerias, eu fiquei pensando, enquanto ela apresentava, qual foi a última galeria que foi construída em Londrina, por exemplo. Assim, é só uma especulação, eu não pesquiso galeria, eu não sei, né? Mas assim, é só uma especulação. Quando foi construída a última galeria? Né? Será que as construtoras, por exemplo, já não sabem, né, que esse nível de vacância, por exemplo, das galerias, essa taxa de vacância, ela é maior, né? E uma das razões é justamente essa interface público-privado, essa interface expositiva com a cidade, né? Então, assim, não estou querendo com isso dizer que essa pesquisa não é boa. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós, PPU, talvez precisemos pensar também estrategicamente essas relações que a gente tem com o externo, com a sociedade, né? Que não é só uma relação de divulgar a pesquisa. Esse item é importantíssimo, muito importante, mas também de entendermos o que a sociedade também faz, o que ela produz, alguns setores específicos, para que isso retorne para os nossos trabalhos, né? Falo isso porque eu observei isso no trabalho, praticamente nos 4 trabalhos aqui apresentados, mas no trabalho do Graton é uma outra, na fala, né, na própria fala do Fernando Graton, é algo que fica também bastante evidente, essa necessidade de se relacionar mais diretamente com esse público, tá? Mas, de qualquer forma, são excelentes trabalhos, eu quero parabenizar a todos, parabenizo também, em nome da Maria Isabel, a organização do evento, que eu assisti ontem, está super bacana, bastante instigante,
que está mostrando o nível das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no nosso programa, né? E, sobretudo, o nível metodológico. Então, assim, eu estou bastante feliz, eu estou bastante empolgada com o nível metodológico que eu tenho visto. Vi na sessão que eu assisti ontem, estou vendo na sessão hoje, e isso é muito legal, muito bom, sobretudo a gente está falando na área de arquitetura e urbanismo, isso é muito bom. Parabéns a todos, viu? Obrigada. Muito obrigado, Gislaine. Eu tenho a impressão que nós já estamos chegando no final do tempo, né, Maria Isabel? Como é que nós estamos? Estamos no tempo. Se ninguém mais tenha nenhum comentário, eu só queria complementar isso que a Gislaine apontou, e também o César, né, com relação especificamente ao trabalho da Ana. Justamente esse é o desafio, né? Porque o que nós temos visto na cidade, não só em Londrina, esse é um fenômeno nacional, né? Você tem cada vez mais construído grandes conjuntos habitacionais verticais, né? Em lotes grandes, né? A gente tem algumas construtoras que se especializaram nisso e que estão fazendo isso no Brasil afora, né? E, em geral, esses empreendimentos são monofuncionais. Então, você põe lá, sei lá, são centenas de unidades, né, num terreno, muitas vezes, de áreas periféricas ou áreas de expansão, que não tem infraestrutura comercial, infraestrutura urbana, não tem vida, né? Então, a gente vê que isso é uma grande perda de oportunidade de expandir a cidade ou de criar essas áreas de uma maneira melhor. E o trabalho da Ana visa justamente agregar argumentos, Gislaine, né? E que a gente precisa daí, por isso que essa interface com o setor produtivo que você falou de maneira focada, né, pontual, é fundamental. Para tentar demonstrar que, se você fizer um projeto que contemple algumas características, você pode viabilizar o uso misto. Não necessariamente com a galeria tradicional, mas é isso que a gente está tentando identificar. Que características físicas, espaciais desses projetos podem manter, né, a multifunção viva, porque senão, se a gente se rende a essa lógica do mercado, eles já viram que funciona, vende e tudo bem, e muitas legislações urbanas permitem, né, que isso continue acontecendo. Então, é nesse sentido mesmo. Eu agradeço muito a tua observação, viu, Gislaine? Ana Cláudia quer complementar, por favor, né? É só um comentário breve, é que, assim, realmente a tipologia galeria não é a melhor recomendada, não é a melhor opção. Se você for construir multifuncionais, construa esse térreo mais convencional conectado com a rua. Entretanto, as galerias mais recentes construídas em Londrina, elas apresentam os mesmos defeitos das antigas, os mesmos pontos negativos que a gente observa da década de 40, de 30, a gente está observando aqui nas galerias recentes. Então, tipo, parece que o setor produtivo ainda não assimilou o suficiente esses pontos. Talvez não tenha tido oportunidade, né? Mas a minha pesquisa está indicando esses pontos. Então, é só esse comentário que eu queria deixar aqui no final. Assim. Então, deixa eu só cutucar de novo, que é o seguinte, a Elô também aqui me cutucou no chat, eu vou continuar. É uma pena realmente que vocês não tenham vindo para Maringá, porque quem está trazendo para Maringá esse modelo que o Sidney acabou de descrever é Londrina. Exato, né? exato. Então, assim, há uma especulação aí, uma pesquisa toda em se fazer nesse sentido, né? Mas é uma pena, e é lógico que a gente entende o tempo de 2 anos é extremamente curto, mas aí fica a deixa para uma futura pesquisa. Né? Estaremos aqui no doutorado. Elô? Sidney, eu sei que o tempo está estourado, mas eu acho que vale a pena esse comentário, né? Eu quis, justamente pela Gislaine ser de Maringá, colocar, né, que foi identificado logo no início do delineamento da pesquisa da Ana, que haveria uma possibilidade, talvez, né, das legislações locais e na maneira como se regula, no sentido dos zoneamentos e dos códigos de construção, as restrições, os fomentos e incentivos aos térreos comerciais. E o dado que ela levantou inicialmente sobre essa presença, né, de térreos comerciais em edificações verticais
comparado o percentual entre as duas cidades, causou grande curiosidade, né? O Sidney pode comentar sobre isso, que nós gostaríamos muito, cogitamos muito sobre como seria possível comparar as duas cidades e tentar entender o que realmente está gerando, né, essa diferença de percentual, né? Então, acho que já é uma grande contribuição do trabalho da Ana trazer esse dado e deixar aí uma ponta aberta para pesquisas futuras com mais tempo e mais condições, né? E daí o fato das restrições do isolamento social tem impossibilitado, né? Então, seria até inconsequente se a gente tivesse estimulado ela a fazer essa comparação num momento em que isso não estava tendo a menor condição de acontecer. Com relação a essa aproximação com os segmentos, né, produtivos da sociedade, realmente também é um outro ponto que eu acho que a gente tem muito a refletir sobre isso, porque, por um lado, a gente percebe que as construtoras seguem repetindo os modelos, focando no mercado imobiliário e talvez sem uma reflexão mais madura sobre, por exemplo, os comportamentos de mercado do ponto de vista do uso dos espaços comerciais. E o professor César Imai já se ausentou, mas ele mesmo demonstrou isso numa pesquisa de APO aí de tempos atrás, né, que também é uma percepção das investigações que são feitas nos centros comerciais planejados, nos shoppings, né, que uma coisa é a produção do espaço comercial e uma outra coisa é a dinâmica de funcionamento da atividade comercial. E onde eu percebo que mais precisa haver maturidade, né, enfrentamento nas pesquisas, porque há que se fazer a correlação. Né? Então, a gente tem insistido muito com a Ana, é uma coisa que às vezes não sabemos fazer muito, mas estamos aprendendo a fazer a correlação, né? Sobre a ocupação que se faz depois que o edifício é ocupado, né? Os seus quesitos de projeto e as necessidades da atividade propriamente dita, né? Então, acho que a pesquisa dela tem trazido um pouco de resultado, um pouco de luz nesse sentido. Mas parabenizo a todos, acho que foi uma sessão muito interessante. Muito obrigado, Elô, obrigado, Gislaine, César já saiu. Eu quero, gente, meus caros, dado o horário, né, meio-dia em ponto, mas, Isabel, acho que essa é nossa meta, né? Eu quero mais uma vez, então, parabenizar a todos. Eu agradeço muito aos quatro pós-graduandos que se inscreveram para apresentar as suas pesquisas. Isso é muito rico e eu imagino que essas discussões também tenham contribuído para que vocês reflitam sobre alguns aspectos do trabalho, e isso pode ajudá-los também, né? A gente espera que eventos como esse voltem a acontecer. Eu quero parabenizar especialmente a comissão organizadora, a iniciativa, né, os estudantes do PPU que se envolveram diretamente, e a coordenação que deu suporte, deu todo o apoio, né, para que esse evento ocorresse. Maria Isabel, eu finalizo assim a minha participação aqui, passo a palavra para você fazer o encerramento oficial da sessão, e leve nosso agradecimento a toda a comissão, por gentileza. Então, agradecemos novamente a participação dos apresentadores e apresentadoras, né, por compartilharem suas pesquisas e esforços aqui com todos os interessados, ao professor Sidney pela disponibilidade e interesse em coordenar a sessão. Então, eu vou finalizar a gravação.